Madrugada com Deus, do Templo Espiritual Maria Santíssima, aproximando a espiritualidade de você. Bom dia, graças a Deus, salve Jesus, salve Maria Santíssima, obrigado, mas obrigado a você, obrigado. Por quê? Por você permitir que estejamos juntos diariamente para aprender com a espiritualidade. Mas por que agradecer, Júlio? Porque estamos aqui para isso. Eu preciso que você esteja presente para que juntos nós tenhamos a presença de Deus, de Jesus. Ele não disse, onde houver 2 ou mais reunidos em seu nome, ele estaria presente? E aqui nós nos reunimos nessa presença. O propósito é esse. Sabe, o propósito é desmistificar muitas coisas. Por muito tempo as religiões, elas literalmente encarceraram os seus adeptos. É verdade. Criaram medos, criaram inseguranças. Porque se você não se comungar, se você não se doutrinar, se você não seguir a igreja, você vai estar perdido no mundo, como se Deus ou Jesus ou os espíritos de luz estivessem apenas dentro das casas religiosas. E não é o caso. Não é o caso. Deus está presente na vida daquele que se apresenta a Deus. Então, nós estamos aqui aprendendo muito. Olha, uma vez um cigano, Juan Domingues, ele nos trouxe uma frase que chocou muita gente. E nós tivemos até mesmo que tirar um banner que fora feito, porque muitas pessoas se sentiram ofendidas. A frase diz assim, liberte Jesus das igrejas. Pronto, foi suficiente para que muitas pessoas se sentissem ofendidas. O que essa frase quer dizer? Liberte Jesus das igrejas. O que significa é não colocar na cabeça das pessoas, ou não ter em nossa cabeça a ideia de que para falar com Jesus, para falar com Deus, para falar com os Espíritos, eu tenho que estar dentro da igreja. Não, eu tenho que ter a igreja dentro de mim. Em qualquer momento, em qualquer situação, eu posso sim falar com Deus, falar com Jesus, sentir a presença espiritual. Mas as religiões querem o quê? Criar adeptos. Olha, vamos ser verdadeiros e vamos ser sinceros. Muitas religiões enriqueceram-se graças à doação e até mesmo à imposição feita aos seus adeptos. Infelizmente, é um tema polêmico, é um tema delicado, mas é a realidade. É a realidade. Claro, se você se sente acolhido pela igreja eu estou falando num todo, casas religiosas, não estou apontando aqui, porque nós não estamos aqui para combater religião nenhuma, pelo amor de Deus. Não queremos combater, porque não é um propósito de amor combater ninguém, nenhuma igreja, e sim combater o mal. E o pior mal é a ignorância. Então, pela ignorância, a pessoa ela é conduzida a ações malignas. Então, o que queremos combater aqui é, de fato, a ignorância. Então, infelizmente, por décadas, séculos e mais séculos, a religião vem ali encarcerando as pessoas. Sair daqui, você perde a sua reencarnação. Sair daqui, você não irá à presença de Deus. Ora, o que nos leva à presença de Deus é aplicar o que Jesus nos ensinou. Eu não estou aqui contra o agrupamento de pessoas que têm afinidade de pensamento dentro das casas religiosas, de maneira nenhuma. Mas que entendamos o propósito de estar dentro de um grupo, dentro de uma igreja, de uma congregação, de uma casa religiosa. É para que haja uma contribuição mútua, onde todos possam contribuir para o bem do coletivo. Este é o propósito da igreja, juntar aqueles pensamentos afins para que se tornem mais fortes na transformação da própria vida.
na reformulação da vida. Então, nós estamos aqui sim, trabalhando na libertação da mente do ser. Uma mente liberta, ela não vê obstáculo, ela vê simplesmente degraus nesse processo de amadurecimento, crescimento, evolução. E com isso, claro, prosperidade financeira, familiar, prosperidade na saúde, na paz. Olha só, o tema de hoje: a ciência comprovará a espiritualidade. Quem vai abordar esse tema? Quem abordou esse tema foi nosso amigo Gilberto Rissato, na live, falando sobre mediunidade. Temos que desmistificar, porque infelizmente há muitos que usam da mediunidade de forma errada, de forma a se promover, como ele mesmo irá nos relatar, o Gilberto. Muitos querem apenas likes, seguidores, mas é preciso ter responsabilidade pela ação mediúnica. O médium tem que ter a responsabilidade, o comprometimento no trabalho que faz, pois estar ali em nome de um mundo espiritual falando. E olha o que é falado. É preciso que nós, como disse muito bem o codificador do Espiritismo, Allan Kardec, é preciso analisar as palavras trazidas pelos Espíritos. Sim. Mas veio do mundo espiritual, é verdade? Ora, quem está no mundo espiritual é quem passou aqui. Todos que estão no mundo espiritual passaram na Terra, agora sua conduta continua sendo a mesma. Então, uma pessoa enganadora, quando ela desencarna, ela continuará sendo essa pessoa enganadora. Ela não vai melhorar porque morreu. Ela vai continuar com seu caráter, a sua personalidade. Então, é preciso analisar as palavras que determinados médiuns trazem e intitulam sendo estas de espíritos e dão nomes conhecidos para que deem a veracidade. Mas e o conteúdo? O conteúdo é que faz a diferença. Bom, hoje é um dia em que nós vamos estudar mediunidade. Hoje é um dia que nós queremos realmente tirar muitas barreiras de nossa mente para entender claramente o que é mediunidade. E como o tema diz, a ciência comprovará o mundo espiritual. Já está comprovando, mas sem dúvida nenhuma. Vamos fazer a nossa prece e vamos passar a palavra ao Gilberto Rissato para estudarmos profundamente. Eu fiz questão de trazer esse tema aqui porque é um tema muito importante nos dias atuais. Muito importante, nós temos sim que nos esclarecer sobre informações que intitulam sendo do mundo espiritual, para não sermos enganados. Não dá tempo para ficar perdendo, gastando essa riqueza que é a vida, procurando ou deixando-se influenciar por estes que querem apenas aparecer. Bom, vamos fazer a nossa prece. Vamos elevar o pensamento a Deus. Vamos pedir que esse que chamamos de Deus, que a energia da vida possa nos fortalecer, nos enriquecer, nos esclarecer de tudo neste mundo. E com muita verdade, veracidade em alma nós dizemos: ó Senhor, que no silêncio deste dia que amanhece, tenhamos a paz, a sabedoria e a força. Queremos hoje olhar o mundo com os olhos cheios de amor. Queremos a paciência, a compreensão e a prudência. Queremos ver além das aparências os teus filhos, como tu mesmo os vês. E assim, Senhor,
não vê senão o bem que há em cada um deles. Fecha os nossos ouvidos a toda calúnia. Guarde a nossa língua de toda maldade. E que somente de bênçãos se preencha a nossa alma. Que sejamos tão bons e tão alegres que todos aqueles que se aproximarem de nós sintam a tua presença. Reveste-nos de tua beleza, Senhor, para que no decorrer deste dia nós possamos te revelar a todos. Que assim seja. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Claridade, claridade em nossa mente. Uma mente esclarecida, ela consegue detectar a falsidade da verdade. E é o que nós queremos. Mentes esclarecidas. É o que nós desejamos para nós e para todos. Esclarecimento. É isso que nos vai dar condição de detectar o bem e o mal. Bem, então não vamos perder tempo, eu quero que você preste atenção. Essa sala de hoje é para estudarmos sobre todos os fenômenos mediúnicos. Para entendermos claramente, olha, isso aqui é uma sala de aula. Não é simplesmente você entrar aí para ficar ouvindo esse cara falando, não. Isso aqui é uma sala de aula para que aprendamos a lidar com as situações do dia a dia. E não sou eu professor não, pelo amor de Deus, eu sou apenas um dos alunos como você. Os professores, que não é um, são vários, vêm do mundo espiritual com toda boa vontade nos ajudar no esclarecimento dos fatos que vivemos atualmente. Então, meus irmãos, você que está presente nessa sala de aula, você que daqui a pouco vai sair para suas tarefas do dia a dia, seu trabalho, você que nos ouve dentro do trabalho, você que está aí preparando-se para dormir, você que está aí fazendo o seu café, você que está presente dentro dessa sala, você quer o que se não se enriquecer? O que você deseja se não enriquecesse? E por que você foi trazido até aqui? Por quê? Porque você está pronto para fazer o seu melhor. Como disse a Poliana, né? Repetindo as palavras de Dom Carlos Ramírez, que está vivendo a melhor reencarnação. Você está vivendo a sua melhor reencarnação, porque é a somatória de todas as outras. Então você está preparado para viver esses tempos tão turbulentos e fazer essa transformação, contribuir com essa transformação planetária. Bom, passamos então a palavra ao nosso amigo Gilberto Rissato. Dentro desse trabalho que foi feito lá no Café com Espiritualidade, o que vai ser feito nesses roteiros que vão ser feitos por aí durante a semana, quem quiser participar vai, quem quiser aprender vai. Quem quiser receber orientações dos Espíritos, vai receber. A única coisa que as pessoas precisam é ser sinceras e tem que prestar atenção naquilo que é ensinado, naquilo que é falado. Quem sabe são os Espíritos, os médiuns. Eles têm que acompanhar essa equivalência de sensatez, de capacidade, para que eles consigam ser bons receptores das mensagens dos Espíritos. Cada médium tem uma missão. Ele não pode ser daqueles que se perdem pelo caminho e se envaidecem. A ciência vai começar a falar mais sobre a mediunidade e vão começar a aparecer muitos casos de falsos médiuns ou de pessoas que se intitulam como médiuns, na verdade são apenas sensíveis às vibrações dos espíritos, do qual acabaram se expondo por quererem bancar adivinhos na vida das pessoas. Que, na verdade, o que os espíritos fazem para ajudar as pessoas, ajudam a restaurar a alegria, o bem-estar, ajudam a pacificar a mente e o coração,
lembrando das cartas, né, que chegavam através de Chico Xavier, que confortavam os corações daquelas pessoas, dos pais, das mães, dos avós, filhos, por causa da ausência, por causa do desencarne dos seus entes queridos, que fizeram essas pessoas perderem o brilho pela vida. Assim como as pessoas que às vezes estão enfrentando dificuldades na vida, principalmente o que afeta o campo emocional das pessoas, é o que acaba prejudicando a trajetória no campo material. Quando um espírito vem, traz uma mensagem, essa mensagem ela tem que ter um porquê matemático e lógico. Nada desses sonhos aleatórios que se tem para criar ilusões na cabeça das pessoas. E como esse caminho está começando a entrar num processo de disputa de audiência, começando a criar disputas, né, de quantidade de pessoas que estão assistindo. Começam a gerar um espetáculo circense. Começa a não levar a sério aquilo que o caminho da mediunidade deveria fazer. A sensibilidade, ela é apenas um fato importante, sim, para aqueles que têm humildade e disciplina e se colocam para estudar sem pressa, para todo e qualquer fenômeno que as pessoas pensam em se permitir manifestar. Jesus disse: conhecereis a verdade, que a verdade vos libertará. Portanto, devemos andar com os pés no chão, manter a humildade e trabalhar. Estudo. Quanto mais estudamos sobre os fenômenos mediúnicos, mais iremos detectar o que é verdade e o que é, não falo nem maldade, mas muitas vezes ilusão daqueles ditos médiuns. Olha, nós não somos melhores que ninguém, não queremos aqui entrar em atrito com ninguém, mas queremos realmente absorver o que vem do mundo espiritual desta geração, não é a geração a palavra, desta categoria de espíritos de conhecimentos elevados. Porque se não nos conectamos com esses espíritos perturbados pelo desejo de posse, pelo desejo de poder, de glamour. Sim, você acredita que quando o espírito morre, ele perde esse desejo de poder, de ter aplausos? Não. Então muitos destes, aproveitando da fragilidade de médiuns, e médiuns não só os médiuns de casas espirituais, mas os médiuns de casas evangélicas, de casas católicas, de casas de tudo que é religião, aproveita para se aproximar e ali influenciar estes comunicadores da palavra, para que eles se envaideçam e busquem mais aplausos do que esclarecimento dos seus rebanhos. Olha, o programa de hoje, ele é realmente mais e mais esclarecedor neste campo mediúnico. Todos nós somos médiuns. Todos nós somos médiuns. Cabe a cada um estudar o significado amplo da palavra médium, mediador de informações que vêm do plano superior. Todos nós somos, cada um no seu grau de conhecimento, de comprometimento com ações mediúnicas, mas todos nós somos. Bem, vamos dar seguimento? Vamos? Eu acredito que está sendo muito útil para você, em compreendendo que
Exercer a mediunidade não é o que fazemos dentro da casa espírita espiritualista. Não, exercer a mediunidade é o que nós fazemos dentro dos compromissos que temos em todos os momentos de nossa vida. Então vamos lá, voltamos aí com a palavra do Gilberto Rissato. Existem grupos de cientistas nos Estados Unidos, na Inglaterra, na França, na Alemanha, que criaram centro de pesquisas de paranormalidade. E eles estão buscando comprovações de que realmente seja um espírito que esteja lhes comunicando. Por quê? Boa parte, né, dos cientistas, eles não acreditam naquilo que nós chamamos de espírito, ou da vida após a morte. Porque eles dizem acreditar apenas naquilo que as mãos conseguem pegar, ou aquilo que seus olhos podem ver, ou que seu nariz consegue sentir. Então eles têm participado e têm buscado médiuns de efeitos físicos que conseguem, através do ectoplasma, materializar partes do seu próprio corpo, por exemplo, mãos, pés. O rosto, assim, já é um tanto mais difícil, porque dentro dessas reuniões de efeitos físicos, eles se utilizam de parafina que molda as mãos, né, ali do espírito que está condensado pelo ectoplasma. E fica tão perfeito aquilo, tão perfeito, que aparecem até as digitais do espírito, que o espírito ele faz questão disso, para que essas digitais depois sejam comprovadas que seja daquele que esteve na Terra. A ciência vem buscando por quê? Porque tem acontecido muita coisa pelo mundo que tem despertado a curiosidade dos cientistas. Então muitos querem fazer isso para quê? Para comprovar que isso não existe. O que vem acontecendo é que eles vêm ali enfrentando a sua própria consciência, tudo aquilo que aprenderam mediante algumas coisas inexplicáveis. Por exemplo, o médium de efeitos físicos, normalmente, ele entra, né, numa câmara, às vezes num armário, e ele é amarrado, as mãos, assim nos braços das cadeiras e os pés. Por quê? Que os cientistas chegam até a dizer que eles chegam até a retirar do próprio corpo aquilo que eles mostram que foi materializado. E ao lado desses médiuns ficam pessoas apenas para observar se eles desamarram as suas mãos, desamarram os pés, ou se entra alguém secretamente naquelas câmaras. Por quê? Para que esses efeitos aconteçam, o ambiente tem que estar totalmente sem a luz branca, o que pode ser apenas uma luz vermelha. E essa luz vermelha ela acaba refletindo o quê? O ectoplasma. E esse ectoplasma ele pode ser moldado. Então, por isso que para poder formatar o corpo do espírito que está ali, presente naquela reunião. Isso vai começar a ser demonstrado cada vez mais no mundo. De fato, o mundo vai saber claramente de que o plano espiritual está agindo para ajudar a nós, espíritos encarnados, a superar todos estes desafios, todos estes que enfrentamos, pessoal e coletivo. Sensacional este esclarecimento, não é? Sensacional. Olha só, existe muitos que têm essa mediunidade de efeitos físicos, e não sabe lidar com isso. E dentro de casa, por este magnetismo exalado pelo corpo,
O espírito, ele tem esse poder. E, por não conhecer, começa a exalar esta energia e acaba movimentando alguns objetos em casa. O próprio médium, sem saber, exala uma força que movimenta as coisas em casa e ele fica desesperado. Outros queimam luzes eletrodomésticos por causa do magnetismo que o próprio médium tem, mas ele não sabe utilizar. E eu digo mais, há alguns espíritos perturbados ou perturbadores que ficam próximos destes médiuns de efeitos físicos e não sabem, estes médiuns não sabem, usa do próprio ectoplasma do médium para fazer estas movimentações, estas perturbações. Isto acontece muito. Tudo isso vai ser comprovado. Como o Gilberto disse, há um estudo avançado nos Estados Unidos comprovando e vai ficar, sim, à disposição de todos. Se você procurar aí nestas redes sociais, você encontra muita coisa. Até comentaram, né, na live que na Netflix tem um documentário que fala sobre isso. Então, meus irmãos, que nos esclareçamos cada vez mais sobre, pois é importantíssimo esse conhecimento, importantíssimo, para sabermos lidar com o poder que nós temos. Nós somos espíritos, temos um poder imenso, mas precisamos aprender a lidar com o próprio poder para usá-lo de forma correta nesse processo de evolução. Todos nós reencarnamos conscientes de que precisamos melhorar e é permitida, é concedida esta reencarnação para que haja essa melhora íntima, pessoal. Então é preciso aprendermos para isso, para usar do poder que temos neste processo de automelhora, como Allan Kardec chamou de reformulação íntima, reforma íntima. Então, eu agradeço a sua presença, agradeço mesmo porque você está se dedicando a este conhecimento, isso é muito importante, não é, Mônica Monteiro, de Aracaju? Não é, Mônica? Mônica passou aí por umas dificuldades na visão e, graças a Deus, ela deixou o seu depoimento que melhorou, não é, Mônica? Minha conterrânea. Não é, seu Everaldo, lá de Goiânia? Dona Rita de Cássia, de Recife, sempre presente. Fico feliz em saber que tem uma quantidade de pessoas dedicadas a estudar mediunidade. Fico mesmo, eu fico contente com isso. Não é, seu Sérgio Moraes, de Planaltina? Lina Coelho, de onde tu fala, mulher? Hein, Lina Coelho? É você mesmo, Lina. De onde você fala? Rosimeire Souza, de João Pessoa. Cristiane Albuquerque Rodrigues, um abraço. Oi, Cristiane de Ribeirão Preto. A todos de Ribeirão Preto, nosso abraço. Todos os sábados, atendimento na cidade de Ribeirão Preto, ali na rua Sacadura Cabral 325. Todos os sábados, a partir das 9 horas da manhã. Rosângela Padilha Caçador, lá de Santa Catarina. A todos vocês, meu forte abraço. E vamos continuar estudando mediunidade. Sala de concentração é um momento muito importante desta programação, deste espaço de estudo. Preste atenção em mais um esclarecimento. Sala de concentração. Mostrando-nos sempre o caminho do qual devemos trilhar. Mediunidade é um campo diverso de entendimento, de acordo com a quantidade de vidas que cada um tem, por todas as lições com que nós já passamos. Nós vamos criando entendimento sobre essas manifestações. O médium em si, ele não é um ser privilegiado. Ele apenas dedicou a essa causa
como qualquer pessoa pode dedicar-se a outras causas, e dentro do comprometimento que cada um tem, das causas abraçadas, cada um se preparou para que neste plano físico pudesse desenvolver essa missão. Afinidade com o guia espiritual não acontece por escolha quando nós estamos encarnados, mas sim diante de vidas e vidas vividas juntas, onde se criou e se cria cada vez mais uma afinidade com as pessoas que nós mais amamos nesse mundo. E sempre que queremos ficar ao lado, ficar bem, assim é o guia espiritual na vida de um médium, que somando-se os séculos e às vezes os milênios de convivência, passa a conhecer muito bem como é a mente do médium, sua índole, o seu caráter, a sua boa vontade, a sua predisposição, em confiar no Espírito para que o Espírito possa utilizar-se do mecanismo do cérebro, dos sentimentos que o médium tem, para poder transferir seus conhecimentos, sua palavra e toda a sua força também através do fenômeno em si. Não são os médiuns que escolhem os guias. E também não existe, guia mais ou menos importantes, pois todos são trabalhadores fiéis aos seus propósitos e cada um cumpre bem a missão que tem em vida. O guia espiritual é como um protetor que vai ajudando o médium na sua jornada e vai preparando-o para tornar-se cada vez mais sensível para que outros espíritos, inclusive mais evoluídos, possam trazer mensagens edificadoras a quem está no plano físico. Todos nós somos médiuns, e o primeiro passo da mediunidade iniciou-se quando lá atrás, o homem de Neandertal começou a se comunicar com seus pares. Pois se nós não soubermos conversar verdadeiramente com quem está ao nosso lado e vemos, não conseguiremos falar com os espíritos ao qual não vemos. Mediunidade começa a se desenvolver através desses laços de amizade que vão se fortalecendo pela verdade com que cada um emprega em suas ações. Essa é a razão pelo qual o médium não pode viver de mentiras, mesmo que lhe atribuam muitas coisas, muitas acusações. O médium que tem consciência de sua missão e desenvolve o seu trabalho, ele está sempre conectado com a força da verdade, nessa conexão com os espíritos que foram sendo trabalhados ao longo de muitas e muitas encarnações. De fato, todos nós somos médiuns, à medida em que nós vamos desenvolvendo o nosso diálogo, à medida em que nós vamos desenvolvendo com verdade um núcleo de amizade poderoso que vai nos trazendo segurança e confiança. Pois o médium precisa confiar integralmente no Espírito. O médium precisa confiar totalmente no que a entidade que está te assistindo, que está te ajudando, irá fazer ou falar através da sua imagem. Por isso que cabe a todos os médiuns cuidarem da sua conduta, do seu caráter, cuidarem de tudo que forem fazer em suas vidas, para que não se desviem de sua missão
do seu compromisso com a vida, compromisso com a verdade, até chegarmos ao compromisso com o Pai Celestial. Não pode faltar a verdade, não pode viver de mentiras em nenhuma das situações. O que desenvolve a mediunidade é a caridade com que cada um se põe a fazer, pois a caridade dos Espíritos nos trouxeram aqui e fez com que todos nós que aqui estamos aprendendo científico e historicamente como lidar com os fenômenos pelo trabalho que fazemos. Ajudar o próximo e ajudar a si mesmo. Fazer pelo próximo é fazer para si mesmo. O que faz com que a vida na Terra se equilibre é o conhecimento espiritual que cada um tem. Por isso os espíritos, quando se manifestam, têm sempre uma mensagem que cabe para cada um de nós. Tem sempre o que falam para cada um de nós, porque eles, antes de começarem o processo de manifestação, os espíritos conversam entre si, os espíritos vão verificar como estão aqueles que irão passar em atendimento e passarão para ele as orientações para que cada um fique bem. Pois os espíritos já nos falam que nós não temos tantos problemas quanto pensamos. Nós só temos um. Na maioria das vezes, é a falta de conhecimento que vai gerando conflitos pelas coisas que nós sentimos, falamos, fazemos, ingerimos, comemos, que causam as consequências na nossa alma, no nosso corpo e, por fim, na nossa vida. Bem-aventurado é aquele que ouve e guarda essas palavras. Bem-aventurado é aquele que tem fé, que exercita essa fé e mantém essa fé aquecida para acabar com o sofrimento humano. A espiritualidade já está presente, ajudando cada um dos trabalhadores. Pedimos apenas que cada irmão tenha consciência de onde está, diante da lealdade com que irão receber as instruções, e cada um faça o melhor da sua vida a partir daqui, que cada um procure esses ensinamentos, vivê-los, pois tudo que os espíritos querem é que nós sejamos mais felizes, tenhamos mais paz e saibamos viver cada minuto da nossa vida. Faça cada um a sua parte. Aos médiuns cabem esse sincronismo perfeito. Aos médiuns auxiliares cabe estarem na mesma sintonia dos espíritos que estão assessorando. Cabem àqueles que estão auxiliando orientar bem cada um dos irmãos. Cabe àqueles que explicam o tratamento, fazê-lo com a mesma severidade com que os espíritos trouxeram. Não mudar uma única vírgula, não acrescentar nada e não tirar nada. Pois o que é o mais importante, os espíritos já o fizeram. Mesmo que para alguns, que às vezes acham que é muita coisa para fazer, mas tudo que os espíritos nos pedem para fazermos é apenas para que nós fiquemos bem, para viver a vida
que queremos viver. Honremos esses momentos. Agradeçamos ao Pai Celestial a oportunidade que cada irmão e irmã que estão presentes tomem consciência do que a espiritualidade está te ofertando, para que cada um saia daqui mais em paz, com mais saúde e com as certezas que precisam para se viver. Que assim seja. Sala de concentração. Esclarecer da espiritualidade. De fato, nós somos esclarecidos pelos Espíritos constantemente. É preciso que sejamos receptivos a todas estas informações. Nós somos médiuns, todos nós somos médiuns, todos nós interagimos com os Espíritos. Mas, como bem esclareceu Gilberto Rissato, é preciso saber interagir com as pessoas que nos cercam no mundo carnal, no mundo em que estamos atualmente vivendo. É preciso se comunicar bem com as pessoas do nosso dia a dia para termos condições de se comunicar com os espíritos elevados. Se nós não conseguimos falar harmoniosamente com as pessoas com quem nós convivemos, como nós vamos falar com espíritos da envergadura maior, quer dizer, do plano superior? Espíritos elevados. Como? É o grau de afinidade que nos leva a estar com as pessoas e com os espíritos afins a nós. Esclareceu bem o Gilberto Rissato. Aquele espírito que acompanha o médium é, de fato, um amigo, um irmão, um familiar que já vem ali, galgando várias e várias reencarnações perto dele ou junto a ele. De fato. Então é preciso, primeiro, gente, nós precisamos saber lidar com as pessoas do nosso cotidiano. É preciso, sim, respeitar até mesmo a ignorância do ignorante, não cair nela, não discutir com o ignorante que acha que está certo em tudo. Tá bom, que fique com a sua certeza, mas que não venha você a se abalar porque ele pensa diferente. Não queira você impor o seu conhecimento. Ofereça. A pessoa querendo, ela vai absorver. Não querendo, ela tem o direito. Então, cabe a você não se perturbar com isso. Sabe, Jesus, no Evangelho, ele diz que deveríamos sacudir o pó da sandália quando chegarmos em uma cidade e não somos bem recebidos. Sacode o pó da sandália e segue seu caminho. A cidade representa a pessoa que você está conversando e ela não quer saber daquilo que você está oferecendo. Ótimo, então tá bom. Cale-se e respeite. Sacode o pó da sandália significa não seja atingido pelas vibrações de negatividade. Não, isso não pode acontecer. Que negócio de espírito. Tá bom, se ela não quer ouvir, tá certo. Fique em paz e você saia na sua paz. É preciso aprendermos a nos comunicarmos uns com os outros para que tenhamos essa comunicação direta com os espíritos que estão constantemente a nos ajudar. Obrigado a você por estar nesse programa que para mim eu chamo de especial, mas para mim todos os programas são especiais, todos. Mas hoje nós voltamos à mediunidade. Hoje falamos muito de mediunidade. Para que entendamos, médium não é aquele que veste branco, fecha os olhinhos e baixa um espírito. Médium é aquele que entendeu que precisa mediar o melhor que tem em si as pessoas que o cercam. Médium é aquele que está comprometido com o que faz. Comprometimento com a família, comprometimento com o trabalho, comprometimento com a sociedade. O médium tem que ter essa consciência que ele é um ser comprometido com o bem, comprometido com Deus, comprometido com a luz chamada conhecimento. Isto é ser médium. Bem, agradeço a você que sempre nos acompanha, agradeço a você que já está fazendo parte aqui do nosso sonho. Estamos numa labuta diária aí para poder realizar esse sonho.
ampliar esse socorro espiritual, pois sabemos da necessidade cada vez maior de termos um espaço para sermos socorridos pela espiritualidade. Essa casa é um pronto-socorro espiritual. Queremos ampliar, sim, esse trabalho. Por isso estamos aqui humildemente pedindo a sua contribuição para que esse sonho seja realizado. Não sei se você é novo no canal, nosso sonho é ter uma sede própria para poder ampliar esse trabalho. Então, humildemente pedimos a contribuição das pessoas, o passo para uma grande obra que queremos fazer, que é um espaço holístico, um hospital holístico, começou. Nós queremos adquirir esse prédio em que estamos, pois o dono quer vender. Então, seja feito a vontade de Deus. Estamos pedindo a sua ajuda, estamos sim pedindo aqui humildemente a sua ajuda. Precisamos de 2.000 pessoas que possam nos ajudar mensalmente com R$60. Pedir, disse Jesus, peça e vos será dado, busque e irás alcançar. Bata a porta e ela se abre. Nós acreditamos nisso. Então, fazemos esse convite a você. Faça parte. Não fique à parte. Salve Jesus. Salve Maria Santíssima. Madrugada com Deus. Do Templo Espiritual Maria Santíssima. Aproximando a espiritualidade de você.